necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira. Menino, já tava-se igual aquela pessoa que tá prestes a aparecer e brotar. Sou eu, gente. Estamos aqui nessa noite do dia 13 de março de 2025, com as águas de março, fechando o verão, que é promessa divina para o meu coração. Estou sonhando exatamente neste exato momento um prato de pratinho, mas vamos iniciando nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão para receber a turma do EAD 2. EAD 2 ou EAD 3? EAD 2, porque nós temos um momento de conexão com os estudos. Vamos estudar? Bora! E vamos ver se eu me acalmo agora e vamos chamar ela, que é mãe de Thaísa. É a minha amiga do coração, a Thaísa. Um beijo para ela, que está neste momento, nossa doutora Thaísa. Alô, alô, Kátia! Boa noite, meus irmãos. Vamos à prece inicial. Quem se sentir à vontade, podem fechar os olhos, se acomodando devagarinho. Vamos trazer às nossas mentes a imagem de Jesus. E vamos direcionar para Ele os nossos corações em prece. E vamos dizer: Jesus amigo, aqui estamos reunidos mais essa noite para a realização desse programa, trazendo um pouco dos teus ensinamentos, da tua palavra. Desse modo pedimos que nos ilumine, nos guie, que as palavras proferidas por nós nesta noite possam ser advindas de Ti, para os corações que tanto precisam. Nós também precisamos desse momento, desse aprendizado. Ser conosco, Jesus, sempre, sempre, que assim seja. Que assim seja. Lembrando, tem a Raíssa, que é a filha de Kátia também. Um beijo para a Raíssa, que não vejo há muito tempo. Vamos iniciando nossa noite aqui, fazendo aquela harmonização com o quê? A música. Cadê ele? Cadê ele? Que dribla com as suas picapes. Tentaram derrubá-lo? Esqueceram que as picapes também dele são asas. Alô, alô, DJ JP, solta o som. Web Rádio Paterno.
Estamos aqui de volta, menino. Vamos iniciando nossa noite daquele jeito. E nada melhor com o quê? Com a cubuca de cuscuz e uma água frutificada para fazer o nosso cuscuz acontecer. Hoje nós vamos receber com muito carinho, isso neste 13 de março. Presta atenção, quem quiser um evento astrológico, teremos eclipse lunar. Quem quiser madrugar, tá aí a oportunidade. Mas vamos lá. Vamos receber com muito carinho a turma do EAD 2, isso mesmo. Quem são os monitores do EAD 2? Monitores não, facilitadores. É a nossa querida Sandrinha, a Joísa e quem mais, Sandrinha? Quem mais, Kátia? Quem mais, gente? Estamos aqui com a Kátia. Ô, coisa linda. A Maria de Nazaré, opa, Sandrinha está aqui conosco. A Marta, a Maria Leni, a Anne, a Alda. Menino, pensa na turma massa. Toda quarta-feira tem um estudo do EAD 2, às 19 horas, e o EAD o quê? O estudo aprofundado da doutrina espírita. Eu gostaria de passar a palavra para quem? Para quem que vai começar? A Kátia, ou quem? Sandra. Sandrinha está aqui conosco. Vamos lá, Sandrinha. Fala que a gente escuta. Conta mais sobre o EAD 2, que eu estou curiosa para pegar até a pipoca aqui, menina. Boa noite, meus queridos irmãos, queridos ouvintes da rádio Cuscuz com Espiritismo, do nosso programa, né? O nosso grupo do EAD 2, ele tem, os nossos EADianos são de São Gonçalo do Amarante, de Beberibe, e em Beberibe, alguns lugares de Beberibe, de Campestre, de Parajuru, de Palmeira, de Juazeiro de Beberibe. Então, e além disso, também, lógico, temos pessoas de Fortaleza também, tá bom? Os facilitadores somos 4, eu, Joísa, Francivaldo e William. E agora nós vamos fazer a abertura do estudo da noite de hoje, que vai falar, são as 8 bem-aventuranças que Jesus proferiu. Serão 8 apresentadores, cada qual com uma das bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte dos ensinamentos proferidos por Jesus no Sermão do Monte. E esses ensinos são de uma beleza sem par e de uma profundidade que abarca todas as lições evangélicas. Tem as características da prática da vida, com o sabor pessoal para cada um de nós, desde que entendidos em sua alta significação espiritual, porque nós estudamos a interpretação, que não deve ser literal. E aí a gente vai chamar, a Joísa vai chamar em ordem pelas bem-aventuranças, cada um dos formadores. Pode começar, Joísa. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Hoje, como a Sandrinha já falou sobre as bem-aventuranças, a gente vai dar por iniciar com a Karine, que vai apresentar as bem-aventurados, os simples, porque deles é o reino dos céus. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje, um pouco nervosa, né? Eu vou falar da primeira bem-aventurança. Tem um contexto muito significativo através dela, mas como o tempo é pouco, eu vou simplificar, né? O mestre, ele inicia, né, o seu discurso do Sermão do Monte com essa primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, ela nos traz, né, como pobre de espírito, todo aquele que são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentação do saber. Nos apresenta também, como pobre de espírito, aqueles que ainda não estão convictos de suas virtudes. É aquele que diz assim: eu
Eu ainda erro muito, sou uma pessoa que ainda erro muito e reconhece que erra. Ainda tenho muito que aprender. Pobre de espírito é todo aquele que ainda se reconhece carente de virtude. É aquele que ainda se reconhece frágil diante das perspectivas de crescimento espiritual. Pobre de espírito é todo aquele que olha para si mesmo e diz: ainda falta muito para mim. É aquele que se reconhece imperfeito, que precisa muito mudar e reconhece sua pequenez diante de todo e de todos. Pobre de espírito são os humildes. Nunca mostra saber, né, do que sabem. Nunca dizem ter o que têm. E foi essa pobreza que Jesus proclamou. Pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido, porque é a ignorância e a baixa, porque não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o resumo dos céus, mas sim os atos nobres, caridade, amor e aquisição de sentimento que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes além do que avistamos. Pobres de espírito são os simples, os retos, são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo tanto quanto amam a si mesmo. São os que imploram, explanam de Deus o amparo indispensável às suas almas e ainda muito carente. É para eles que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Muito bem, Carinho, obrigada. Agora, dando continuidade, nós teremos Eleni, com bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Boa noite, pessoas. Então, vamos lá, bem-aventurados que choram. À primeira vista, essa bem-aventurança dá uma ideia de acomodação, ou talvez até uma ideia de um certo culto ao sofrimento, mas não é o que Jesus nos trouxe de fato. Nós sabemos da marginalização, a época de Jesus, era um cenário comum, onde os pobres, desvalidos, marginalizados, desprezados pela austeridade da lei mosaica, e de um Deus severo e tirano, onde a intolerância política e religiosa imperava. Então, foi nesse cenário que Jesus trouxe uma nova mensagem, com o Sermão do Monte e as oito bem-aventuranças. E a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, aí seria uma resignação, a redenção, as suas dores, seu sofrimento, pois nós sabemos, né, que para os judeus daquela época não tinham ao certo a percepção do sentido do que representava aquela bem-aventurança, porque os que choram serão consolados. Como? Qual seria a sinalização positiva que Jesus poderia oferecer aos homens para que o sentido afetivo da dor e do sofrimento, do pranto, pudesse ser convertido em uma consolação, se não havia nada que pudesse sinalizar um consolo naquele período? Que consolo que se poderia buscar se a leitura que se tinha sobre Deus era uma visão tão dura, tão punitiva, um Deus de austeridade, que exigia obediência? E o Senhor não oferecia nada de muito positivo, era mais castigo e do que bênção, né? Então ficava confuso para os homens daquela época entenderem como poderia haver uma consolação para os que choram. Jesus então precisou fazer uma releitura desse Deus, uma nova conceituação do que é Deus, passando a apresentá-lo como Pai justo e amoroso. E a doutrina espírita nos beneficia, trazendo aqui para a doutrina espírita, nos beneficia a interpretação dessa bem-aventurança. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra irá acontecer sim na vida futura. Portanto, é preciso ter em mente que isso acontecerá através da reencarnação. Se assim não fosse, como é que a gente ia explicar essas diversidades que existem na sociedade, enquanto uns choram e são felizes,
ou outros vivem na opulência e outros no sofrimento. Como explicar isso aí? E aqui voltamos a esse Deus que é soberanamente bom e justo. Ele não iria agir por capricho e cabe somente a nós a melhoria. Acabou meu tempo? Agora que eu entrar na Boa Nova, né? Era só um trechinho, não dá não, filha? É contigo, Joísa. Dando continuidade, na bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem vai nos falar é a Nácia. Boa noite, meus queridos irmãos, paz e bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei divina. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada. Kardec nos esclarece a respeito que a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. No entanto, a lei humana não atinge nem pode atingir todas as faltas, pois sabemos que ela é limitada e imperfeita. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Mesmo que hoje, amanhã, estejamos vivendo situações difíceis, de dor, de aparentes injustiças, tudo é passageiro e tudo trabalha em favor do cumprimento da justiça divina. A história da humanidade não se circunscreve à história de corpos, mas de espíritos, e foi para espíritos que Jesus falou. Esta bem-aventurança nos chama à compreensão de que a justiça de Deus tem mecanismos próprios de ação, não havendo a necessidade de que nós sejamos a mão que se levanta como justiceira ou vingativa. Assim como o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-nos reparar o tempo perdido, também para o homem após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. O brado dos famintos e sedentos de justiça dimana do anseio por uma vida feliz, embora nem sempre sejam merecedores do atendimento que desejam. E por este fio de esperança, no entendimento e equacionamento das causas de seus sofrimentos, pela adesão do esforço de melhoria interior, que eles acabarão por alcançar a condição de fartos. Sedentos de fome e justiça é todo aquele que busca caminhar em comunhão com as leis de Deus, tendo como modelo e guia Jesus. Muito bem, Nácia, muito obrigada. Na quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nós teremos a Rosalba. Boa noite a todos. Bem, fiquei com bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Primeiramente, nós devemos entender o que seja misericórdia. Muitas vezes, nós pensamos que misericórdia é pena, e não é isso. Misericórdia é algo muito além. É uma piedade, é algo que sai de dentro da gente, que nos comove realmente, que nos faz ficar, nos leva ao lugar do outro. Então, Jesus está se referindo a quem se compadece daquele que erra, exatamente porque não enxerga a maldade no erro, e sim a ignorância e a falta de amadurecimento. A misericórdia é um sentimento de caridade,
despertado pela infelicidade do outro, piedade, compaixão, perdão, concedidos unicamente pela bondade. E havendo a misericórdia, nós também obteremos a misericórdia, mas não de uma forma em que a gente tenha uma premiação. Ai, porque eu tenho misericórdia, eu vou alcançar a misericórdia. Não é assim. Já diz, alcançarão. A gente também tem que lutar, tem que se doar, para a gente também poder alcançar essa misericórdia divina. Então, não podemos confundir misericórdia com pena. Pena, ainda não estamos no lugar do outro. Porque dizemos assim, eu tenho pena de fulano, mas eu não quero estar no lugar dele. E já a misericórdia nos coloca no lugar do nosso irmão, pelo sentimento da caridade e do perdão também. Ok, Rosalba, muito obrigada pela sua participação. Agora teremos Nazaré. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, boa noite a todos. Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ele estava se referindo àqueles que já não possuem mais as falhas morais, que não guardam ressentimento, que não conservam mais o orgulho nem o egoísmo no coração, que são capazes de pedir e conceder o perdão, e que trabalham incessantemente para o aprimoramento moral, que utilizam bem o seu livre-arbítrio através da reencarnação, sentindo Deus em todas as coisas e assim sendo capazes de sentir e operar no bem pela prática da caridade. A pureza de coração, ela vai além de uma moralidade superficial e de atos que visam somente agradar os outros. Ser puro de coração implica em ter intenções genuínas, pensamentos limpos e ações que reflitam a verdadeira bondade, sem segunda intenções e sem nenhum interesse a não ser a prática do bem. É um estado de transparência da alma, em que o amor ao próximo e a sinceridade nos tornam e são os nossos principais guias. Quando agimos assim, estamos em sintonia com a verdadeira essência de Deus. Por isso que Jesus nos fala, lá no capítulo 5, no versículo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Obrigada, Nazaré, pela participação. Agora teremos Kátia, com bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pronto, nessa bem-aventurança, os pacificadores, eu vou aproveitar para quase a última fala da Nácia, quando ela falou a questão do modelo e guia de Jesus, né? Nesse momento é muito importante isso, porque eu vou pegar como exemplo, para ficar até mais didático para a gente entender a questão do pacificador. Nós sabemos que precisamos entender a diferença entre pacífico e pacificador, né? O pacífico, ele é aquele que é um amigo da paz, né? Ele é passivo. Já o pacificador, ele é ativo. Partindo dessa questão do modelo e guia de Jesus, vamos pegar como exemplo a questão da crucificação, né? Do Calvário. Quando Jesus aceitou a cruz do Calvário, né? Por amor, naquele momento ele se revelou pacífico. E quando ele perdoa os seus algozes, os agentes da crucificação, nesse momento ele se torna pacificador.
né? Então, ele vem dizer, bem-aventurados pacificadores. Agora, eu acho que a exemplo de Jesus, a gente conseguiu perceber, né, assim, ao pé da letra, o que isso significa. Mas ele ainda diz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando é que nós somos chamados filhos de Deus? Nós sabemos que tem alguns irmãozinhos por aí que ainda não se consideram filhos de Deus, né? Mas à medida que a gente estreita esse laço entre a criatura e o Criador, é nesse momento que nós passamos a nos ver como irmãos, né? E, consequentemente, tomamos a consciência da posição dos que somos filhos de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigada, Kátia. Agora teremos a Marta com a bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Obrigado, boa noite. Essa bem-aventurança, Jesus propõe algo muito complexo para um entendimento de um povo ainda primitivo. Porque os próprios apóstolos naquela época acreditavam que Jesus deveria ser um homem impávido, que devia vir no cavalo branco, guerrilheiro, que devia tocar o terror, na nossa linguagem aqui mais popular. E de repente Jesus propõe algo que põe por terra todo aquele pensamento, até porque os antigos profetas, os reis, e havia toda uma civilização voltada para a belicosidade, para a guerra, para a conquista de territórios. E Jesus propõe um outro tipo de território a ser conquistado. E ele garante, sim, que a terra será dos brandos e pacíficos, e muita gente também entra em conflito, porque por que Jesus não prometeu o céu? Por que não o reino dos céus? Mas Jesus, muito sabiamente, naquele tempo não podia falar de reencarnação, mas ele estava se reportando justamente à reencarnação, ao futuro da humanidade. Que a Terra não ficaria ali presa naquele mesmo, na mesma vibração, no mesmo comportamento, que os homens irão evoluir. E que, por mais que a gente acredite que não evoluiu, vem evoluindo. Então, era outro território que Jesus propunha, era o território de nós mesmos. E eu não vou me lembrar agora, me perdoe, tem uma passagem bíblica que fala que nós precisamos ser donos do nosso próprio território, de nós mesmos. Então, quando alguém consegue vencer a si mesmo, vencer esse bom combate, aí sim começa essa grande transformação que Jesus já via lá na frente e ninguém queria acreditar. E aí eu vou dar 2 exemplos, que eu sei que o tempo é curto e eu falo demais e eu tenho que deixar de ser redundante aqui. E eu me lembrei hoje de um filme de Oskar Schindler, né, da lista de Schindler. Em dado momento, Schindler se encontra com Goebbels, que é um dos ministros de Hitler, e Goebbels tenta envolvê-lo para descobrir algumas coisas, algumas técnicas da indústria, e Schindler estava ali construindo, inclusive, o armamento bélico, né, de Hitler, mas ele também estava salvando vidas. Várias pessoas foram salvas nos trens por conta de Schindler. E aí Goebbels olha para ele e diz assim: eu invejo você. Eu invejo você porque você tem equilíbrio, e equilíbrio é domínio. Então, quando eu consigo dominar a mim mesmo, então eu sou poderoso. E aí Jesus propunha isso, que nós nos libertássemos dessa guerra interna, dessa violência, e aí sim, essa terra será um dia branda e pacífica, porque os homens serão brandos e pacíficos. Vou me lembrar de um outro exemplo de Eurípides Barçanufo. Em vários anos ele tentou dialogar com um espírito altamente inteligente, mas rebelde. E aí Eurípides toda a vida chamava ele: vamos rezar. Desculpa, Fran, não concluí. Pode continuar, Martim. Continua. É só para fechar o raciocínio. O espírito muito teimoso, e ele disse para ele um belo dia: vamos rezar juntos, meu irmão, eu entendo você, eu sei porque você passou isso. E aí um belo dia esse espírito vai e diz assim: se ponha de joelho diante de Eurípides, você me venceu. Você me venceu pelo amor. Você controlou a minha dor pelo amor. Então, os brandos e pacíficos um dia herdarão essa terra, porque
farão a própria transformação dessa terra. Obrigado pela conclusão. Obrigada, Marta, pela participação. E para fechar as bem-aventuranças, vamos chamar a Anne. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Boa noite, meus irmãos. Complementando a bem-aventurança, o que diz o versículo todo: bem-aventurados são vocês, que, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o versículo completo, e a gente fica se indagando o que seria essa justiça, né? E os estudos nos mostram que essa justiça significa exatamente a atitude reta do homem para com Deus. Após ele chorar, ele evoluir para a mansidão, ele entender a pobreza, a pureza, como se a gente estivesse evoluindo nas bem-aventuranças, não é à toa que essa é a última, né? A gente começa a ser perseguido justamente por causa dessa evolução, dos caminhos, né, que a gente segue. E a gente vê isso na história do próprio cristianismo, né? Então, esse sofrimento, ele é o sofrimento da justiça, que é justamente por fazer a vontade do nosso mestre, né? E Jesus nos mostra que ao sofrer por defender a sua justiça, estamos convictos que estamos evoluindo e seguindo os caminhos que ele deixou de acordo com as leis divinas. Para finalizar, o maior exemplo dessa bem-aventurança é o livro Paulo e Estevão, né? A gente tem que lembrar que o Paulo, né, ele era o perseguidor que se tornou perseguido, e ainda que perder tudo, ele ganhou Cristo, e essa justiça através da fé que ele tinha. E após ele ter uma vida toda de abnegação pelo mestre, né, de viver conforme os ensinamentos do Cristo, ao chegar ao mundo espiritual, ele vê de fato o reino dos céus, aquele reino que espera os verdadeiros seguidores do Cristo, né? E fica o ensinamento para todos nós que seguir o Cristo tem os desafios, né? Por vezes somos desacreditados, né? Desconfiam das condutas que passamos a adotar, mas sigamos firmes e confiantes, porque o nosso ganho é lá, né? É no reino dos céus. E finalizo com os ensinamentos de Paulo, né? O nosso exemplo, né, de justiça em nome do Cristo. Essa é a minha deixa, gente. Vamos, que o intervalo já chegou. E nada melhor você fazer o quê? Correr para a cozinha, pegar o refil de cuscuz e ficar igual uma onça, mansinha, que já tem o nosso pinga café nesse leite. Para de JP, papoca! Humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça,
misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, reino de Deus. Bem-aventurado sejas, bem-aventurado. Bem-aventurado sejas, bem-aventurado. Bem-aventurado sejas, bem-aventurado. Bem-aventurado sejas. Bem-aventurados somos nós que voltamos por aqui nesta web rádio Cuscuz com Espiritismo, nesta noite do dia 13. Atenção para você que é de Fortaleza, evite a Pontes Vieira e a 13 de maio, pois o trânsito está uma loucura. Mas se quiser continuar, sintonize conosco aqui nessa singela web rádio, que o Cuscuz aqui vai torar até 9 horas da noite. Vamos para o Pinga Café com Leite, que aqui hoje estamos aqui sintonizados. Alô, alô, gente! Eleni, o que gostaria de abordar sobre os bem-aventurados? Perdão, aqui já tem a Iraci, a nossa dona aventureira, já com a mãozinha levantada. Desculpe pela minha falta de educação. Iraci, fala que a gente te escuta. Olá, boa noite. É só dando notícia do chat, né, que eu fico responsável. Então, tem ouvinte dizendo: parabéns aos alunos pela participação, uma verdadeira aula. É o André, certo? Lá do Lado dos Humildes. E a Elis também aqui está fazendo uma pergunta. Boa noite, queridos. Como relacionar as bem-aventuranças com os nossos dias? São essas duas colocações que estão aqui no chat. Agora volta a palavra aí com vocês para desenrolar. Quem pode responder? Vamos lá? Responde, Sandrinha. Ah, Albinha, levantou a mão. Fala, querida. Boa noite novamente, né? Podemos pôr toda essa a bem-aventurança no nosso dia a dia dentro do que já está escrito, com o nosso próximo, com a nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho. Quando surgem pessoas à nossa volta que chegam, muitas vezes quebradas, sem forças, e você vai ali, dá uma conversa, você mostra a empatia, você dá o ombro amigo, e dessa forma a gente vai colocando as bem-aventuranças do Cristo e propagando também o Evangelho, junto com essa forma de você exercer essa empatia pelo seu próximo que está em necessidade. Que muitas vezes não é a necessidade do material. A necessidade espiritual é muito alta, principalmente nos dias de hoje, em que vivemos praticamente a todo vapor. A nossa vida ela é muito corrida e muitas vezes não temos aquele tempo necessário da pausa. E muitas vezes a gente precisa um abraço, uma fala motivadora. Isso tudo é uma parte da misericórdia de dentro da bem-aventurança.
Muito bom, Albinha, gratidão. Eleni, ficou faltando um pedacinho da tua fala. Fala para nós, o que tinha a boa nova aí da tua bem-aventurança? E qual a bem-aventurança que você trabalhou? Oi, Fran, faltou falar um pouquinho a complementação, quando ia se referir à boa nova, né? Lá é a boa-aventurança é bem-aventurados os que choram. Aí, complementando, eu concluir, eu poderia só entrar na fala da Albinha, a pergunta da pessoa que compartilhou aí, como a gente colocar essa bem-aventurança no nosso dia a dia. A gente deve imaginar que essas bem-aventuranças foi a época de Jesus, mas elas posso dizer que são eternas, né? Porque ele fala naquela época, mas ele fala para a prosperidade. Então, a gente tem que saber como moldá-las no nosso dia a dia, na nossa vivência. E os exemplos são bastante, né? A gente é que tem que facilitar. E na minha fala aqui atrás, da bem-aventurança, até comentei sobre isso. E a Boa Nova diz, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante de séculos de experiências necessárias, os triunfantes do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Essa fala é atribuída a Jesus no Boa Nova. Aí, no meu entendimento, esse trecho é como sendo ainda a grande fração dos desvalidos, marginalizados, que atravessa esses séculos e séculos, que somos nós agora nos dias atuais. Né? E a gente tem que saber que nós atravessamos esses vales de lágrimas, mas com as nossas dores e imperfeições, e essas dores, para que elas sejam contabilizadas, elas têm que ser bem vividas, bem sofridas, porque a dor maldizida, ela pode até acarretar mais sofrimento futuro. E a dor, o sofrimento, ele tem que ser bem vivido para poder a gente resgatar ou ascendermos ao Pai. E eu encerrar minha fala, acho que eu posso encerrar agora, até com um trecho da poesia do Almir Sater, que eu acho assim divina, onde ele inicia a estrofe dizendo que ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Olha aí. Chorei e fui consolada e hoje estou sorrindo. E ele fecha a poesia dizendo, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Todos nós somos capazes de transferir essa dor, transmigrar para uma felicidade futura. É isso. Que coisa maravilhosa, Eleni. Tão bom te ouvir, tá aí? Gostei. Gente, mais alguém? Senão a gente engata a primeira para a gente perguntar. Fala, Marta. Sobre esse aspecto do nosso dia, né? Quando a gente pensa em transformação do outro, a gente sempre pensa no outro. A gente não pensa que a aplicação da bem-aventurança é sobre nós, é sobre todos nós. E aí a gente tem a mania de apontar o dedo. Fulano, você tem que ser assim, Beltrano, você tem que ser assim, então a gente fala para a plateia, joga para o outro. E aí a gente esquece que mesmo já que a gente quer tanto transformar a vida do outro, a gente precisa ser exemplo. Que a gente consegue transformar os outros muito mais pelo exemplo do que pela própria fala. E que dentro da minha bem-aventurança aqui, trabalhada, antes essa conquista era pela violência. Hoje é uma conquista feita através de quando você se coloca também aí, eu sei que é difícil dizer isso, né, na empatia, mas se coloca como outro, se enxerga de forma horizontal e não de forma lá em cima, né, de forma prepotente, arrogante. Toda vida que a gente vai conversar com alguém, que a gente impõe algo, essa pessoa não aceita. Mas quando você faz como Eurípides, mesmo sabendo que o outro era rebelde, era teimoso, mas ele foi lá e tentou conquistar da forma mais simples, que é dizendo assim, tudo bem, você é o que você é e eu te amo mesmo assim. Eu gosto de você assim. Você é importante para mim assim, eu não vou te abandonar. E Jesus é conosco, com toda a humanidade dessa forma. Porque assim, nós somos um bocado de burrinho dando coice o tempo inteiro. Eu estou lembrando de outra história que não vai dar tempo de contar, mas é sobre isso. A gente passa o tempo inteiro. E aí Emmanuel fala de amenidades. Que ser brando não é também ser aquela pessoa inerte, sem reação. Só que a reação não pode ser violenta. Que ela tem que partir do diálogo.
É mudar o tom, é mudar os argumentos, mas nunca partir para o campo da violência. É aí onde está essa nossa relação hoje no mundo. O mundo está muito assim, eu tenho curso de oratório, mas eu não tenho escutatório. Ninguém quer ouvir ninguém. E ninguém também quer entender o outro. Parte muito desse caminho. Muito bom, Martinha. Ai, como é gostoso. A gente vai escolher vir assim outros dias para esse de vir para cá trabalhar com a gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas, gente, as bem-aventuranças, elas fazem parte de um outro compêndio. De que compêndio é esse que a gente fala das bem-aventuranças, ouve muito falar? Será que Jesus, ele fez todas essas bem-aventuranças em um dia só? E aí, Sandrinha, você pode responder para a gente? Ao estudar sobre as bem-aventuranças, a gente indo buscar, nós sabemos que o Cristo, ele pregava ao entardecer na beira da praia do lago de Cafarnaum, né? Tanto faz ser lago de Cafarnaum como o mar da Galileia é o mesmo, são chamados, os dois têm o mesmo local. Ele pregava ao entardecer e as pessoas iam para ali receber as bem-aventuranças de Jesus. E eram ao longo de muitos dias. Nós fizemos aqui o resumo do resumo do resumo, mas com a busca de compreensão, né? Porque se fosse estudar mesmo, seria uma bem-aventurança por dia, e seriam 2 meses para a gente estudar as 8 bem-aventuranças. Mas cada uma das bem-aventuranças, elas transcorreram durante dias, Jesus pregando para a multidão. Muito bom. Isabel, tu tá por aí? E quem mais aqui está aqui, que eu ainda não ouvi, para a gente perguntar. Tá tão bom esse bate-papo de hoje, esse café, esse pinga-fogo no cuscuz, né, que a gente toma com gosto para que a gente possa conseguir receber as meninas do EAD com muito carinho. Gente, já que não tem nenhuma outra pergunta, vamos nós à segunda pergunta, né? Acerca ainda das bem-aventuranças. Eu queria perguntar aos estudantes do EAD, de um modo geral, houve alguma transformação em vocês a partir do momento que estudaram as bem-aventuranças? Surgiu alguma coisa, algo novo, uma outra interpretação do Evangelho? Fala, Karine. É bem interessante, porque assim, a gente vê uma frase tão pequena, tão simples, mas quando a gente começa a estudar, ela tem um peso tão imenso e ela nos acorda a ver tantas coisas e ver o porquê de assim, cada bem-aventurança que ele fala, que ele condiz, é um motivo, né? Ele traz por um motivo. Eu fiquei com a primeira, o contexto dela, o simbolismo que vem por trás dela é muito grande, né? Ele vem tirar, naquela época dos judeus, o materialismo, que era o que imperava, né? Eles não tinham noção da vida após a morte, então o materialismo era muito, assim, forte, e ele veio nos mostrar que eles não eram abençoados porque eles tinham dinheiro, porque eles tinham saúde, porque eles tinham vida longa. Não, eles iam ser abençoados se eles fossem humildes de coração, se ele trabalhasse em prol do próximo, do bem, né? Porque todas elas resumem isso. É a gente ter empatia com o sofrimento do outro. A bem-aventurança é para nós, para a gente se colocar no lugar do outro, ver o sofrimento do outro e não julgar de forma nenhuma, porque nós não temos esse direito, e sim de consolar, de amparar, como disse uma das minhas colegas, de estar ali para ser o suporte, né, para ser aquela pessoa que vai lhe orientar
Então, nós temos esse compromisso, e quando a gente estuda, a gente se cobra mais. A gente que faz esse trabalho na Casa Espírita, a gente se cobra mais. Se alguém não está precisando de algo, de uma palavra amiga, de ser ouvido, de ser visto, simplesmente de um sorriso. Porque às vezes a gente não está bem, mas fulano não está, deve estar em situação pior. Então, às vezes, um sorriso é aquele abraço que você dá, você não consegue chegar perto, então você dá aquele sorriso e aquela pessoa se sente abraçada. Então, essas bem-aventuranças, ela tem me trazido para a realidade, me colocado no chão e dizendo, é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero seguir, que apesar de todas as dificuldades, ele é o certo, né? Ele é o certo. Obrigado. E para a gente finalizar com a Sandrinha, né, colocando, ou então com a Joísa, as duas monitoras, não, facilitadoras de estudo, para que a gente possa finalizar a nossa noite de hoje. É com vocês. Joísa, você quer falar, querida? Pode ficar à vontade, Sandra. Obrigada. Então, primeiramente, agradecendo às meninas, as 8 meninas do EAD 2, porque todas vieram de bom grado. Foi o estudo de uma aula nossa que nós tivemos, e cada um apresentou. Lá foi em 4, foi em 5 minutos. E aqui, quando nós dissemos que iríamos ser 3 minutos, elas disseram, mas isso é um absurdo. Aí vai ser pouco demais. Eu disse, não, mas é preciso. Tentem resumir e colocar o sumo mais importante dentro da fala de vocês. E aí, aos ouvintes que nos escutam, nós gostaríamos de dizer para vocês quão é importante a gente ver as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi, uma certa feita, foi feita uma entrevista com ele, e ele disse o seguinte, que se todos os escritos fossem perdidos e ficassem somente as bem-aventuranças, nós já estaríamos com tudo o que nós necessitaríamos para o nosso aprendizado de melhoria espiritual. Então, cabe a nós tentarmos compreendê-las de uma forma mais completa, para que a gente traga para nós, para o nosso bojo, para a nossa bagagem de aprendizado moral e espiritual, dos ensinamentos do Mestre, as bem-aventuranças. Que Jesus nos abençoe. Agora a gente passa para a Joísa para ela fazer a prece. Está correto? O tempo está passando, então é comigo mesmo, é isso que as vozes da minha cabeça estavam dizendo. Vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de gratidão e de muita luz, e agradecer a cada um de todos os alunos aqui do Boa Parte, né, que vieram representar a turma do EAD 2, com muito amor, com muito coração, apresentaram sobre as bem-aventuranças. Que a gente hoje tire a noite para refletir sobre os bem-aventurados, são aqueles que choram, pois que serão saciados, os que têm fome de justiça e fome também da palavra, do Evangelho. Vamos finalizando nossa noite com aquela prece, daquele jeito, para a gente ficar vitaminado, para dormir bem, igual um bebezinho. Vamos fazer aqui a prece com quem? Com ela, a avó de Oliver, nosso trabalhador da última hora. Ah, ela tá dando aqui. Ah, tá bom. Vamos lá, Joísa! Alô, Joísa! Vamos para a prece final. Ok, agora vamos nos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de podermos transmitir aos nossos ouvintes as mensagens do Mestre Jesus, que possamos colocar em nossos corações
no nosso dia a dia as suas bem-aventuranças. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade e ficas conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos finalizar nossa noite com o quê? Com o coração repleto de luz, bebendo bastante líquido, cuidado na prece. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Bola pra frente, que próxima quinta vem mais cuscuz com espiritismo. Pega a tua camisa do cuscuz, pega teu cuscuz, vem que tem, que vamos seguir juntos e misturados para disseminar a doutrina espírita pelas ondas do rádio. É isso, tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima quinta.